Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Conforme informado no grupo da sala de aula, né? As nossas aulas vão acontecer através de vídeos. Esses vídeos vão ser postados através do YouTube. Eu vou passar alguma atividade em cima do assunto que a gente vai estudar. Vocês vão responder e vão me encaminhar, seja através de e-mail, de WhatsApp, do grupo da turma. Isso fica a critério de vocês, pra gente dar sequência nas aulas, porque a gente não sabe por quanto tempo que essa situação vai ficar assim, né? Então, para vocês não ficarem sem o conteúdo e sem as aulas, foi a forma que a gente achou mais prática disso acontecer. Se vocês ficarem com alguma dúvida após a postagem do vídeo, não tem problema, pode entrar em contato comigo, me perguntar, beleza? Então, assim, o próximo tópico que vocês tinham para fazer, né? Tinham algumas questões que ficaram de atividade para vocês responderem em casa. Não sei se vocês lembram ou se vocês responderam. Eram as questões da página 43 da apostila. Então, assim, eu vou pedir para vocês me encaminharem foto dessas atividades. Eu vou corrigir conforme o que vocês me mandarem, ou se tiver alguma coisa para acrescentar, eu também vou solicitar que vocês acresçam na resposta da questão, para que fique de uma forma correta ali preenchida. Após isso, iria acontecer a nossa famosa e temida e conhecida avaliação, que envolveria os assuntos das aulas 5, 6, 7 e 8. Como que vai acontecer essa avaliação? Eu vou mandar a prova para vocês, vocês vão responder ela em casa, mas como se vocês estivessem respondendo na sala de aula. Eu peço para que vocês tentem responder sem consulta. Sei que é complicado, porque vocês vão ter toda a consulta disponível, inclusive a apostila de vocês com todas as respostas. Porém, eu espero que vocês tentem responder ou se esforcem, mesmo sem a revisão, responder com o que vocês lembram das nossas aulas. Então fica como se fosse um exercício, não vai validar como prova porque vocês vão estar respondendo ali na casa de vocês, e outra também porque a gente não vai estar realizando a revisão antes de realizar a prova, conforme a gente sempre faz. Porém, espero que vocês consigam realizar, são 10 perguntinhas, vocês já sabem como que acontece, são 10 perguntas, são sempre descritivas, e vocês vão ter que responder no caderno de vocês, não precisa copiar a pergunta, vocês simplesmente identifiquem, coloquem o nome de vocês, em cima, pergunta 1, resposta tal, pergunta 2, resposta tal, e a subsequente até a pergunta número 10. Após isso, vocês vão me enviar e eu vou corrigir como se fosse uma avaliação mesmo, e depois eu envio como que ficou. Essa seria a primeira atividade de vocês, validando para as aulas anteriores, porque já era uma atividade que a gente já tinha comentado que estava previsto para essa segunda-feira, beleza? Após isso, o outro assunto que a gente ia iniciar, que era um assunto que eu imagino que vocês estavam esperando, porque é um assunto que envolve bastante prática, é pressão arterial, que corresponde à aula número 9, se eu não me engano, aqui da apostila, na página 44. Então, conforme o que eu for falando aqui com vocês, eu peço para que vocês visualizem e olhem na apostila também. E, claro, fiquem com alguma dúvida, vocês me encaminham depois ali no privado, não tem nenhum problema. Então, meninas, a gente vai conversar sobre pressão arterial, que corresponde à aula número 9 da nossa apostila. A pressão arterial é a pressão que o nosso sangue exerce sobre as artérias do nosso corpo. Ah, mas quem é o responsável por exercer essa pressão? O coração, gente. O coração é o órgão que bombeia. É ele que gera essa pressão para que esse sangue consiga movimentar-se e circular no nosso corpo. Em média, o nosso coração ele bate de 60 a 80 vezes por minuto. E ele bombeia, em média, também de 5 a 6 litros de sangue nesse 1 minuto que ele fica bombeando ali. Não que ele só bata 1 minuto, né? Ele bate o tempo todo, mas é para vocês terem uma média para conseguir visualizar assim quanto sangue é bombeado e quantas vezes ele bate por dia. Então, assim, é bastante coisa. E nesse sangue, o que contém?
Contém oxigênio, contém nutrientes. Para quem? Para todas as outras células do nosso corpo que precisam dela. Beleza? Então, assim, para ser bem sucedido, o bombeamento é necessário que haja uma força que empurre o sangue por todo o organismo. A essa força, aí sim, a gente dá um nome de pressão arterial. Por pressão arterial, entende-se, portanto, o volume de sangue que circula pelo corpo em relação à resistência que encontra para circular. Essa é uma pergunta que vocês gravem, vocês frisem, vocês vão responder uma pergunta ali e também a questão de avaliação, beleza? Então, assim, as artérias, elas são responsáveis por levar o sangue com o oxigênio, né, para os órgãos. Então, assim, eles contraem-se e dilatam. Mais pra frente a gente vai ver o que corresponde a essa contração e essa dilatação do nosso sangue. Mas ele ocasiona o quê? Um movimento como se ele espremesse o sangue nessa parede no nosso corpo. Mas eu vou explicar mais certinho adiante. E em cima disso, existem alguns fatores que podem modificar, gente. Tem diferença. A gente vai ver o comportamentos e fatores. Agora a gente vai falar sobre os fatores. Quais são eles? A quantidade de sangue circulando. Isso pode modificar, porque dependendo da quantidade de sangue, não é unânime ali 5 ou 6 litros. Isso pode variar muito o quê? Homem, mulher, adulto, criança, alto, baixo. Tudo isso pode influenciar. Então, a minha quantidade de sangue não é a mesma quantidade de sangue que vocês têm. Isso é bem de pessoa para pessoa mesmo. Viscosidade, gente. A viscosidade é a espessura do sangue. Sabe quando tem gente que fala que os avós, principalmente, tomam medicamento para afinar o sangue? Então, assim, isso tem a ver com a espessura. A gente sabe que tem líquidos que são mais ralos, outros que são mais grossos. Isso também tem a ver com o nosso sangue. Ele pode ser um pouco mais espesso ou um pouco mais fino. Então, assim, esse é o segundo fator. Então, ali continuando, né? O terceiro fator que pode modificar a nossa pressão arterial seria a frequência cardíaca, gente. Os batimentos cardíacos por minuto. Isso pode ser influenciado por diversos fatores. Logo em seguida, a gente vai conversar bem específico sobre cada um desses fatores. E o último seria a elasticidade dos vasos. Paredes arteriais mais ou menos rígidas. Então, a gente sabe que com o passar do tempo, as nossas paredes arteriais elas vão ficando mais rígidas, elas vão ficando mais duras, até pelo acúmulo de gordura e tudo mais, e o enrijecimento por causa da idade mesmo. Então, assim, esse seria o quarto fator que pode modificar nossa pressão arterial. Então, falando assim, pressão arterial, ela se eleva ou baixa conforme a alguns fatores. Normalmente, ela corresponde a 120 por 80 milímetros de mercúrio, o famoso 12 por 8, que vocês normalmente já devem ter escutado. Isso equivale a um valor considerado padrão para quem? Para adultos com mais de 18 anos e que não tenham nenhuma comorbidade, nenhum outro problema de saúde. Então, esse seria o valor de referência para esse público em específico. Pode acontecer valores diferentes em pessoas, conforme traz aqui na apostila, com fatores genéticos, alimentação, bebida, estilo de vida, tudo isso pode influenciar, porém o valor de referência que a gente utiliza é o 12 por 8. Comportamentos que podem alterar nossa pressão arterial, gente. Então, ali em cima a gente viu fatores e agora a gente vai conversar sobre alguns comportamentos que podem modificar nossa pressão arterial. O primeiro deles é a prática ou a não prática da atividade física. Isso é um fator que pode modificar a nossa pressão arterial. Segundo, nervosismo. A gente sabe que quando a gente fica nervoso, a gente começa a escutar nosso coração bater bem mais forte, né? Quase que o coração saindo pela boca, né? Então, assim, automaticamente, se os nossos batimentos, o nervosismo altera os nossos batimentos, automaticamente a nossa pressão fica mais alta. Má alimentação, gente. Em decorrência da má alimentação,
as nossas paredes do corpo, das artérias principalmente, elas vão gerando um acúmulo de gordura. Então, automaticamente isso influencia no valor da pressão arterial da pessoa. Outro tópico que traz na apostila, consumo de drogas. A gente sabe que as drogas, elas alteram não só a questão cognitiva, quanto mental e tudo mais, mas também altera a pressão arterial da pessoa. Então, esse seria o quarto fator que a apostila traz pra gente como comportamentos que podem alterar a pressão arterial. Aí, após isso, a gente vai conversar sobre o quê? Cuidados que a gente tem que ter quando vai realizar ou mensurar a pressão arterial de uma pessoa. Não é só chegar lá, colocar no braço e pronto. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter e às vezes até orientar a pessoa porque ela não tem conhecimento desses cuidados, beleza? Então a gente vai ver o passo a passo, tá ali descrito na página 45 da apostila. Então peço para que vocês vão lá e visualizem comigo. Então, alguns cuidados. Antes de medir a pressão arterial, o paciente deve repousar por 15 minutos em um ambiente calmo e agradável. Por que disso? Porque às vezes a pessoa chega lá, principalmente na farmácia ou no consultório, afobado, correndo, acha que está atrasado para consulta, ou chega lá para comprar rápido alguma coisa. E essa correria, esse agito dela, vai ter uma alteração no valor da pressão arterial dela. Então, sempre pedir para que ela fique calma, aguarde 15 minutos num ambiente calmo, não adianta deixar ela num ambiente que ela se estresse mais ainda, para que daí sim você consiga aferir a pressão arterial dela. Outro fator, deve-se urinar antes, porque eles levam em consideração que se você estiver com a bexiga cheia, pode ter alguma relação com a alteração do teu valor de referência. Então, assim, com todo cuidado, a gente sabe que normalmente não se pede isso para a pessoa, mas quer fazer uso do banheiro, mostra onde que é o banheiro, que às vezes a pessoa vai lá e vai utilizar. Terceiro, logo após o exercício, fumar ou ingerir álcool ou café, aguardar 30 minutos para daí você fazer a medição. Porque tudo isso ali que foi relacionado, o café, o exercício e tudo mais, ele altera o valor da pressão arterial. Então, para isso, pede-se o tempo de 30 minutos para daí sim você conseguir realizar a aferição com um valor considerado normal. Se eu fazer antes, eu vou conseguir escutar? Vou. Porém, o valor que eu vou visualizar pode não ser o valor real da pressão arterial daquela pessoa. Ajustar o manguito do aparelho de pressão corretamente no braço com a largura de 40% da circunferência do braço. Então, assim, vocês vão utilizar um aparelho, que é esse daqui. Quando a gente tiver uma aula prática, eu mostro bem certinho para vocês, mas esse aqui é o aparelho que a gente vai utilizar. Então, a gente tem que ajustar esse aparelho aqui bem certinho no braço do paciente, porque se a gente posicionar ele mal, a gente também não vai conseguir aferir a pressão da pessoa corretamente, beleza? Depois eu mostro um videozinho ali só demonstrando sobre o esteto e o esfigo. Então, durante o processo, não se deve falar. Normalmente a pessoa quer contar, quer falar, você pergunta. A partir do momento que você começa a aferir a pressão arterial dela, peça para que ela fique em silêncio, porque senão você também não vai conseguir auscultar ali. Então você vai inventar algum valor sem ter escutado realmente um valor fidedigno do que corresponde à pressão daquela pessoa. Durante as medidas, deve-se esperar de 1 a 2 minutos. Eu não consegui escutar porque a pessoa falou, porque passou um carro, porque passou um caminhão, sei lá por quê. Você deve esperar de 1 a 2 minutos, aí você pode realizar de novo o procedimento naquele mesmo braço. Recomenda-se que o processo só seja realizado até 2 vezes no mesmo braço. Após isso, que troque o braço para que você realize o procedimento num outro braço para que não tenha interferência por causa da pressão que você aplica ali na hora que você insufla.
Em crianças e obesos, recomenda-se o uso de manguitos especiais. Então, conforme vocês forem manusear o manguito e tudo mais, vocês vão ver que não dá para utilizar ele no braço de uma criança e muito menos de uma pessoa obesa. Da criança, porque o braço dela não vai conseguir encaixar aqui, ele vai passar direto, e de uma pessoa obesa, porque você vai colocar ele no limite aqui e mesmo assim não vai dar conta o manguito de ficar na circunferência do braço daquela pessoa. Então, teria que ter um manguito especial que normalmente a gente não possui, a gente só possui esse daqui. Para aferir corretamente a pressão, deve-se estar deitado ou sentado. Sempre que a gente visualiza alguém aferindo a pressão arterial da gente, né? Ou a gente está sentado ou deitado. Nunca você visualiza alguém lá andando parado na rua com o braço esticado e outra pessoa aferindo a pressão arterial dela. Então, a mesma coisa vale para vocês. Tem que ter esse cuidado na hora de mensurar a pressão arterial dos outros. E por último, mas não menos importante, considera-se o menor valor. Então, você mediu uma vez, mediu outra, deu um valor diferente, você vai lá e vai considerar o menor valor para ser o valor de referência daquela pressão arterial. Então, assim, meninas, dando sequência nesse assunto, a gente vai conversar sobre os níveis de pressão arterial. Existem vários níveis e a gente vai conversar sobre cada um deles. Então, assim, primeiro de tudo, é considerado normal quando a sístole, que é a pressão máxima, vai até 120, e a diástole, que é a pressão mínima, vai até 80 milímetros de mercúrio. Então, assim, ó, de acordo com a situação clínica de cada um dos pacientes, é recomendado medir a pressão arterial repetidas vezes, pelo menos 2 ou até 3 visitas clínicas ou mais, para daí você ter um valor que você pode considerar um parâmetro para referência do valor da pressão arterial daquela pessoa. Tendo esse valor de referência, aí sim você pode dizer que a pressão arterial a pressão daquela pessoa é alta ou a pressão dela é baixa. Então, conforme o quadro que traz ali na página 45, a gente tem vários valores que a gente pode considerar ou normal, ou limítrofe, ou alto, ou hipertensa. Então, assim, todos esses valores são considerados em uma pessoa com mais de 18 anos, beleza? Então, assim, o primeiro, a sístole tem que estar até 120, a diástole estar em 80, e daí o nível dela a gente considera normal, que é aquele valor padrão de referência que a gente utiliza. Estando entre 130, 139, 85 a 89, a gente considera normal, porém é um normal limítrofe. É o limite máximo que aquela pessoa pode atingir para ser considerada normal, a pressão dela. De 140 até 159 a sístole e a diástole de 90 até 99, a gente considera como hipertensão leve. Tem pressão e tudo mais, porém é leve. Às vezes, com alguns cuidados, a gente consegue baixar isso bem tranquilo. De 160 a 179 a sístole e de 100 até 109 a diástole, é uma hipertensão moderada. Então, assim, já é um valor um pouquinho bem alto, né, comparado com o valor que a gente considera de referência, que é o 120 por 80. Então, é considerada hipertensão moderada. Acima a sístole de 179 e a diástole acima de 109 é uma hipertensão grave. Então, assim, é grave mesmo e normalmente as medidas, independente de quantas vezes que você realizar, vai estar nesses valores. E a sístole acima de 140 e a diástole abaixo de 90 é hipertensão sistólica ou máxima. Então, assim, a gente tem esse valor ali pra gente trabalhar ficando entre o limite entre normal e hipertensão leve, beleza? Então, considerando esses valores que eu informei ali, a hipertensão ela atinge entre 10 a 15% da população.
Isso falando de Brasil, tá? No entanto, muitas pessoas desconhecem. Por que elas desconhecem? Porque elas nunca aferiram a pressão arterial, elas nunca fizeram um acompanhamento para saber se aquele valor daquela pressão é normal ou se era só daquele dia. Então, assim, muitas pessoas acabam que desconhecem. Ó, a hipertensão arterial pode se referir tanto à máxima e à mínima, quanto somente à máxima. Então, às vezes, só uma das pressões da pessoa é alterada e a outra é normal. Cerca de 95% das pessoas têm a hipertensão arterial chamada de essencial ou primária. Então, assim, não tem uma causa que diga o porquê que ela tem essa pressão alterada, não tem nada que diga. E 5% tem a hipertensão arterial secundária, quando tem uma causa bem definida, às vezes um fator genético, principalmente, que leva aquela pessoa a ter uma predisposição à pressão arterial alta ou baixa. Ó, a doença ela se manifesta principalmente em pessoas obesas, isso corresponde a 20 a 40% da população, em diabéticos de 30 a 60% desse grupo, e em pessoas negras, de 20 a 30%. E claro, não poderia faltar, né, falando dessa classe, os idosos, que daí sim correspondem a 30 a 50%, cuja hipertensão é quase sempre a máxima. Quase sempre o valor deles é o valor considerado máximo, ou às vezes até inaudível, quando a pressão é tão alta que eu não consigo mais auscultar através desse aparelho que a gente utiliza na sala de aula. Em cima disso, tem alguns fatores que podem aumentar o risco do paciente de desenvolver a pressão arterial. Alguns deles a gente até conversou anteriormente. São eles o quê? Má alimentação. O que entra ali na má alimentação? Olha, bastante coisa. Gordura, carne vermelha, açúcares e frituras em excesso, ingestão de muita massa e poucas fibras, frutas, verduras e legumes. Então, assim, não consumindo muita quantidade desse grupo, a chance de você aumentar o teu risco de desenvolver a pressão arterial é bem grande. Outra coisa, fumo. Alto fator de risco para o aparecimento de pressão arterial e quase sempre está associado, tá, gente? Álcool. Excesso de bebida alcoólica. Não é aquele álcool social, não, gente. E normalmente é pessoas que fazem o uso de álcool quase que diariamente, tá? Não é o beber socialmente quando a gente fala disso. Sedentarismo. A falta de exercícios também contribui para aumentar a pressão arterial. Então, assim, não precisa malhar, não precisa fazer aquela atividade física intensa todo dia, mas assim, pelo menos um mínimo de atividade física é o que se pede para você não aumentar o risco de desenvolver a pressão arterial. Fatores genéticos, histórico familiar, isso assim não tem como fugir, tá, gente? Se é histórico familiar, infelizmente tá ali na nossa genética, não tem muito o que mudar. Outro é diabetes e obesidade, que normalmente vem junto, tá? Quase sempre a pessoa tem pressão alta, também tem diabetes e também é obeso. Então, assim, se você não tem esses três juntos, tome cuidado para não juntar tudo isso. Então, assim, eu já tenho pressão alta, beleza. Toma todos os cuidados para que você não desenvolva um diabetes também, ou para que não desenvolva uma obesidade, e para que isso não se torne três fatores todos andando juntos. Então, assim, gente, dando sequência, a gente vai falar sobre a hipertensão arterial sistêmica. Ela é considerada uma doença, uma patologia crônica, tá? E se ela não for tratada corretamente, ela pode levar a sérios danos no organismo da pessoa. Dentre elas, a gente vai poder citar o quê? O infarto, o acidente vascular cerebral, o famoso AVC, ou como normalmente a gente escuta, o derrame. No coração, ele pode acontecer angina, insuficiência cardíaca, aumento do coração e, em alguns casos, normalmente o que acontece é uma morte súbita. Simplesmente a pessoa morre e depois disso que eles descobrem que ela tinha algum problema no coração. No paciente com insuficiência renal crônica, pode associar com outras patologias também. E no sistema vascular ocorre entupimento,
ou obstrução das artérias carótidas, que são as principais artérias que estão ligadas lá no nosso coração, aneurisma da aorta, doença vascular cerebral vascular periférica e dos membros inferiores. Então, assim, tudo isso por causa do quê? Que as paredes, né, das nossas artérias vão entupindo. Então, em consequência disso, pode causar todas essas patologias. E no sistema visual pode desenvolver o que? Retinopatia, que reduz consideravelmente a visão dos pacientes. Então, assim, é um conjunto, né? Uma coisa vai levando a outra e quando você vê, você já tem uma bola de neve de doenças na tua saúde. Importante que traz ali na apostila, que mesmo trabalhando como atendente no consultório ou atendente lá na farmácia, vocês não podem indicar, muito menos, né, prescrever qualquer medicamento para essas pessoas, principalmente quando se fala de pressão arterial. Então, assim, ou ela tem a receita médica, ou ela tem o nome do medicamento, ou ela não pode realizar a compra. Não vai ser vocês que vão sugerir a compra de determinado medicamento. Então, aqui traz na apostila aqui, ó. Prescrever ou indicar medicamentos para controle da hipertensão arterial pode trazer riscos com graves efeitos colaterais aos pacientes. Nesses casos, a venda de medicamento para a pressão arterial deve ocorrer somente com a receita médica. Então, caso contrário, caso o paciente não tenha, vocês muito menos indiquem, pior ainda, realizem a venda desse medicamento. Falando sobre a técnica de verificação de pressão arterial. Se vocês observarem ali na página 46 da apostila, ele vai trazer que o quê? Que o atendente de farmácia, segundo a resolução 499 de 17/12/2008, ele não pode aferir a pressão arterial e que essa função cabe somente ao farmacêutico. O mesmo vale para o atendente do consultório médico. Então, no caso, no consultório médico só caberia ao médico realizar esse procedimento. No entanto, aqueles que trabalham nesses ambientes, incluindo o atendente, pode ser requisitado para prestar alguma ajuda e tudo mais. Isso, gente, é o que traz a lei, tá? Não necessariamente é o que vocês comumente visualizam, tanto no consultório quanto na farmácia. Mas é só para vocês saberem, caso vocês realizem esse procedimento, que perante a lei, vocês não têm nenhum respaldo para estar realizando a verificação da pressão arterial. Então, assim, vocês podem ter conhecimento da técnica, saber como realiza, porém, legalmente, vocês não podem realizar a mesma, beleza? Então, vale ressaltar também, seguindo o mesmo artigo, que nem mesmo o farmacêutico pode tomar o resultado da medição como diagnóstico. Então, assim, ele pode visualizar que aquele valor deu um valor alterado, até porque a gente conversou sobre os valores, vocês sabem quais são os valores que são alterados, quais são os valores que são considerados normais, porém, não é porque vocês sabem esses valores que vocês vão diagnosticar o paciente com pressão alta, com pressão baixa, a sua pressão está normal. Não, isso cabe somente ao médico. Portanto, ao médico que o cliente deve se dirigir antes de uso de qualquer medicamento, caso seja constatado alguma anomalia na pressão arterial. O que vocês podem fazer é estar informando para a pessoa, né? Olha, sua pressão está um pouco alterada e sugere-se que você consulte com algum médico para verificar qual a melhor conduta que ele vai te orientar a tomar, beleza? Então, assim, gente, para a gente realizar a técnica de verificação da pressão arterial, eu necessito de 2 aparelhos, o estetoscópio e o esfigmomanômetro. Na maior parte dos lugares, eles vão fornecer esse instrumento, tá? Então, vocês não precisam ter um de uso individual. Porém, fica a critério de cada um, principalmente o esteto. Eu considero melhor a gente ter um de uso individual, porém nada impede de utilizar o do local de trabalho. Esse que eu tenho aqui, ele possui 2 mangueiras, né? E sempre que for de uso compartilhado, ou até se for de uso individual, após cada uso a gente deve realizar a higiene dessa parte aqui, que é o local que vai, a parte que vai entrar em contato com o nosso ouvido. Como esse daqui é de 2 mangueiras, essa parte menorzinha aqui a gente utiliza para auscultar bebês,
e esse daqui para auscultar adultos. E falando do esfigmomanômetro, a gente sempre tem que visualizar se ele está calibrado. Como que eu visualizo isso? Essa seta aqui tem que estar bem certinho com esse zerinho invertido aqui. Aí eu sei que o aparelho está calibrado. Essa parte aqui eu consigo soltar, tá? Às vezes tá um pouco difícil para vocês visualizarem lá no braço do paciente. Vocês também conseguem soltar. E essa parte aqui é a parte da mangueira. E essa parte aqui a gente usa para inflar ele. Como eu consigo fazer isso? Assim, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, eu vou abrir. E no sentido horário, eu vou fechar. Aí no braço do paciente fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Mas seria isso a princípio. Pode ver que é uma abraçadeira bem extensa, né? E aqui tem escrito braçadeira artéria, que daí é onde vocês vão posicionar diretamente na artéria do paciente.